Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando da disciplina até agora. Eu, particularmente, estou gostando muito de ministrar ela. Sempre uma oportunidade da gente relembrar e de aprender coisas novas. Isso é uma disciplina legal, né? Cada vez que a gente ofertar ela, a gente pode trabalhar com modelos totalmente diferentes, que ainda está dentro do escopo. E falando em modelo, hoje a gente vai trabalhar com a modelagem, com a construção do modelo de um reator batelada. Quer dizer, batelada alimentada, né? Batelada a gente já estudou. E a batelada alimentada, ela tem algumas particularidades. É um reator um pouco mais difícil de criar o modelo, um pouquinho mais difícil de resolver, mas como vocês sabem, tem muita aplicação dentro da engenharia de bioprocesso. Eu acho que boa parte, se não a maior parte das reações, a gente em alguma etapa do processo recorre à batelada alimentada, seja porque está acabando um substrato, algum nutriente, ou mesmo oxigênio. Até daria para pegar oxigênio mais ou menos nessa pegada, mas é um pouco diferente. Vamos dar uma estudada e vamos ver hoje chegar no fim de um modelo bem legal, bem aplicável, mas ainda aquele modelo teórico. Nessa primeira sessão das aulas, a gente vai ficar naqueles modelos bastante teóricos. Na segunda sessão, a gente vai pegar dados reais e começar a ajustar o modelo a esses dados, calcular aqueles parâmetros, km, Mimax, as constantes de inibição. Até agora tudo isso está muito teórico, né? Mas vai chegar uma hora de ficar mais aplicado. Então, modelagem do reator batelada alimentada. Então, o que é um reator batelada alimentada? O que é um reator batelada alimentada? É um reator parecido com o batelada que a gente já estudou, com uma pequena diferença. Ele tem uma corrente de entrada, uma vazão de entrada, que a gente vai chamar aqui de F, com uma determinada concentração do substrato. Então a gente começa operando o reator num nível baixo, começa aqui operando o reator com um pouco de substrato, e conforme o substrato ele é consumido, a gente vai entrando com mais substrato. Por consequência, como esse substrato está diluído em algum meio, geralmente água, né? O volume do reator ele vai aumentando com o tempo. Mesmo se não tivesse diluído, né? Mas o simples fato da gente adicionar mais matéria dentro do reator vai fazer o volume do reator aumentar. Bom, tudo bem, se a gente fosse pensar em equações de balanço, né, se a gente pegasse as equações fundamentais, a gente pode voltar e falar, bom, tem uma entrada ali, coloca a entrada na equação do substrato e está tudo certo. Mas não, tem um problema um pouco maior, porque ao mesmo tempo que a gente está alterando a concentração do substrato por meio da entrada de mais substrato, a gente está alterando a concentração de tudo que está lá dentro. Não porque a gente colocou mais coisa lá dentro, mas porque o simples fato de ter aumentado o volume fez a concentração diminuir, fez a concentração de tudo diminuir. Se o número de células for constante, se a quantidade de células for constante, a concentração celular, que é igual ao número de células pelo volume, ou igual à massa de células pelo volume, vai mudar, porque o volume vai mudar, certo? Então a gente vai ter que fazer um modelinho levando isso em consideração. Não é nada muito, muito complicado, mas é um pouco menos intuitivo que o reator batelada normal. O reator batelada normal acho que é um modelo muito, muito intuitivo da gente estudar, né? Por isso que a gente estuda ele primeiro. Então, vamos ver as considerações que a gente vai fazer para fazer esse modelo. Bom, a gente começa com as considerações básicas de sempre, né? Faz umas considerações iniciais e com o tempo, né, a gente vai usar um modelo para isso, um modelo para aquilo, um modelo empírico para aquilo, a gente acaba fazendo considerações a mais. Mas a gente vai começar com a de sempre, né? Processo isotérmico. Processo isotérmico implica na gente não ter que utilizar equações para mudar a taxa de reação ou a taxa de metabolismo com a variação da temperatura. Isso é muito conveniente para a gente, né? E é um caso bastante aplicável, né? Se a gente pegar reações em nível laboratorial ou industrial, boa parte delas são realmente isotérmicas. Os tanques, os bioreatores, eles têm esses encamisamentos aqui, onde passa fluido refrigerante ou fluido para aquecer, e para manter a temperatura constante. Então, é uma consideração bastante razoável para a maior parte das aplicações laboratoriais ou industriais. Não é para tudo, como eu falei, acho que já de exemplo na aula passada, né?
um bioreator para fazer álcool combustível, para fazer álcool mesmo, em geral ele não é controlado a temperatura. A temperatura aumenta é, o, com a taxa de metabolismo, né? A Saccharomyces cerevisiae, ao metabolizar açúcar, libera bastante energia, eleva bastante a temperatura do reator, que no caso de um reator para produção de álcool é basicamente um tancão, um tanque gigante, e ao mesmo tempo que ela aumenta a temperatura do sistema, ela aumenta a taxa de reação, a taxa de duplicação celular, as taxas de reações lá dentro. Então, no caso específico, porque o álcool é o produto principal, é um metabólito primário e como vai passar por um processo de destilação, os metabólitos secundários não importam muito. Então, na produção de álcool combustível, a gente tem um processo não isotérmico. Bom, sistema homogêneo, isso é uma consideração que a gente vai fazer quase sempre. Acho que a gente vai fazer um exemplo de sistema não homogêneo aqui nessa disciplina, que seria a modelagem da propagação em meio sólido numa placa de Petri. Mas um sistema homogêneo quer dizer que tudo aqui dentro está constante em relação ao espaço. Então, a concentração aqui é igual à concentração aqui. A concentração de produto aqui é igual à concentração de produto aqui. O que não é verdade, por exemplo, para uma propagação em meio sólido. A gente inocula aqui, a gente vai ter uma grande concentração de micro-organismo aqui e nada aos redores. Conforme ela vai crescendo, a gente vai ter um perfil, um gradiente de concentração de micro-organismo aqui, enquanto aqui pode não ter nada. Então, isso faz a gente ter que fazer um balanço, além do balanço no tempo, balanços no espaço, né? A gente discretiza em quadradinhos pequenos, ΔX, ΔY. Na verdade, a gente discretiza para diferenciais, né, ΔX e ΔY, e a gente analisa tudo o que acontece nesses diferenciais. Mas, felizmente, para nós agora, os parâmetros estão, o sistema é homogêneo e os parâmetros são concentrados. Bom, o reator é um reator batelada alimentada, não tem saída, mas tem entrada do substrato S. Beleza, considerações básicas para a gente começar a criar nosso modelo. Se vocês lembram, a gente tem aquela sequência para criar um modelo, né, que começa pensando o que a gente quer modelar, entendendo o que a gente quer fazer, e eu devia sempre colocar um slide para isso, né, porque ia ajudar muito. A gente quer modelar um reator batelada alimentada. Para quê? Com qual objetivo? Então, o nosso objetivo é conseguir descrever as reações que acontecem lá dentro, principalmente a reação de multiplicação celular, de crescimento celular, porque a partir dela a gente consegue descrever as reações de consumo de substrato e de produção de produto, e se a gente quiser até coisas mais avançadas, como por exemplo a quantidade de calor que a biorreação vai liberar, para a gente conseguir dimensionar o sistema de aquecimento ou de refrigeração do tanque. Então, beleza. O que a gente quer fazer aqui é modelar o crescimento celular. Talvez modelar a produção de algum produto junto também, com essas considerações que a gente fez até agora. Bom, vamos lá. Vamos começar com algumas diferenças aqui. Então, quando a gente quis modelar os outros, né? Quando a gente foi lá no reator batelada simples, eu estou voltando aqui bastante. A primeira coisa que a gente fez foi criar as nossas considerações para o reator batelada simples. E aí a gente falou, bom, a gente quer achar o perfil de X, a gente quer achar o perfil de S e a gente quer achar o perfil de P. Então a gente começou escrevendo equações de balanço, balanço de espécie química ou balanço de quantidade de biomassa para essas variáveis. Então a gente escreveu aqui, fez um balanço, né, que é equação de balanço, não está a equação final ainda, para a quantidade de biomassa. Não tinha entrada, não tinha saída, chegamos que é igual a taxa de crescimento, né? Ou a concentração vezes a taxa de crescimento específica. E aí achamos um modelo para a taxa de crescimento específica, depois fizemos a mesma coisa vamos lá, para o substrato, não tinha entrada nem saída. Só que agora a gente tem uma coisa um pouquinho diferente. A gente não vai começar fazendo essas equações. A gente até poderia, não ia dar muita diferença na ordem, né? Mas a gente tem uma outra variação que é importante a gente considerar. O volume do tanque ele varia com o tempo. Naquelas outras equações, o volume do tanque ele era constante, né?
Então a gente não tinha uma variação do volume do tanque com o tempo. Agora a gente tem. E a gente sabe que as nossas variáveis, x, p, s, todas dependem do volume, porque a gente está trabalhando com concentração. E concentração é a quantidade absoluta sobre o volume. Aí a gente fica com uma quantidade relativa ao volume, certo? Então a gente vai começar fazendo um balanço de massa global, porque a gente consegue correlacionar a massa total com o volume se for um líquido. Se for um gás, a gente consegue também, a gente teria que recorrer a algumas equações da termodinâmica, mas para um líquido a gente consegue correlacionar muito fácil a variação da massa que entra com o volume, porque a densidade de um líquido ela é constante, né? Então existe uma correlação direta, uma proporcionalidade direta. Já para um gás, também existe essa proporcionalidade direta, mas se entrasse mais gás ia alterar a densidade e alterar o volume específico. Então vamos lá, a gente vai começar esse modelo fazendo um balanço de massa total. Então, um balanço de massa total, eu até coloquei a equação lá no começo da disciplina, né, de um balanço de massa total, acabei pegando e reproduzindo ela aqui. Então, um balanço de massa total, quero saber tudo o que acontece dentro do meu sistema ao longo do tempo. Tudo que vai variar de massa dentro do meu sistema ao longo do tempo. E a gente tem que lembrar de uma coisa: a massa total ela se conserva, salvo reações nucleares, que não é o nosso caso, felizmente. Então, a massa total ela se conserva. Massa total não tem como ser criada e não tem como ser destruída. Então, um balanço de massa total é um balanço bastante simples até, porque a gente não tem esse termo aqui, né, de geração ou de consumo de massa total. Lembra, espécie química, a massa de substrato ela aumenta e diminui, a massa de biomassa aumenta e diminui, a massa de produto aumenta e diminui. Agora, a massa total não pode aumentar nem diminuir. Então, é um balanço bastante simples, porque a gente não tem geração de massa no interior do sistema e a gente não tem saída de massa do sistema. A gente tem só que o acúmulo de massa no interior do sistema num determinado tempo é muito importante. Eu omiti essa informação aqui, mas é muito importante. O acúmulo de massa no interior do sistema num determinado tempo é igual à soma das massas que entram no sistema num determinado tempo. Bastante simples, né? Bastante óbvio, então. O acúmulo de massa no interior do sistema é igual à soma das massas que entram no sistema. Ou, vamos falar em termos mais coloquiais, o tanto de massa que aumenta dentro do bioreator é exatamente o tanto de massa que entrou dentro do bioreator. Não é simples assim? Então, o acúmulo, né, a variação da massa dentro do bioreator é igual à massa que entrou no bioreator. Então, a variação da massa do bioreator num determinado intervalo de tempo é igual à quantidade de massa total que entrou no bioreator num determinado intervalo de tempo. Tem uma pequena diferença aqui que a gente está trabalhando com concentrações, a gente não está trabalhando com massa absoluta. Eu deixo aqui massa absoluta porque é um pouquinho mais fácil de entender os termos, mas também não muda para concentração, não muda muito para concentração. Se você entendeu esse conceito, pensando um pouquinho, você consegue extrapolar esse conceito para concentração. Tudo bem? Então, no caso de concentração, né, se o volume for constante, o acúmulo de massa é proporcional à massa. Mas se o volume não for constante, a gente considera o volume. Então vamos colocar nossas equações do modelo aqui. Então, o acúmulo de massa no interior do sistema é igual à massa que entra no sistema. Então, acúmulo de massa, a variação da massa com um determinado tempo analisado no nosso sistema, né, a gente poderia colocar aqui analisado no nosso sistema, é igual ao tanto de massa que entra no nosso sistema. Vamos pensar aqui em unidades. É muito importante pensar em unidades. A gente poderia ter aqui quilograma por segundo. A variação de massa no interior do sistema poderia ser dada em quilograma por segundo. Poderia ser dada em mol por segundo também, se a gente estivesse fazendo um balanço molar. E é igual a o fluxo de entrada, a vazão de entrada, na verdade, também que tem que estar em quilograma por segundo. Por isso que a gente tem esse m ponto aqui, né? Não é só igual a massa, é igual a vazão mássica para dentro do sistema. Massa por segundo. Tudo bem?
Só que isso não ajuda muito a gente, porque o nosso problema é que o volume está variando. Nossas equações não são em termos mássicos, então a massa não importa tanto assim. Agora, ela em termos de nossas equações são em termos de concentração, então o volume importa muito, porque a concentração é dependente do volume. Como que a gente transforma massa em volume? Deixa eu tentar apagar aqui. Está tudo no outro slide, mas eu vou tentar definir isso aqui antes de ir por outro slide. Acho que fica mais legal da gente fazer. Bom, se a gente pegar aqui, o que é a massa? Como que a gente pode redefinir massa? A gente não pode redefinir massa como densidade vezes volume, a gente quer expressar massa em termos de volume, porque a gente quer ver como que o volume varia no interior do tanque. Então a gente pode expressar massa como densidade vezes volume. Então a gente pode reescrever essa equação aqui como variação da densidade vezes o volume com o tempo é igual fluxo mássico, a vazão mássica, a gente pode trocar também. A gente pode falar que é a densidade, que é constante, vezes a vazão volumétrica. Tudo bem? Uma coisa bem simples, né? A gente chegou a utilizar conceitos similares aqui em mecânica dos fluidos. Então a gente simplesmente fez essa troca. Agora, olha que conveniente. Para um líquido, a densidade ela é constante, com variações pequenas de temperatura ou variações até grandes de pressão. Então, se a gente fizer essa consideração, mais uma consideração, que a densidade que a nossa densidade do sistema ela é aproximadamente constante, e isso vai acontecer não sempre. Vamos dar exemplos práticos para vocês. Uma reação de produção de álcool combustível. O açúcar ele é mais denso que o álcool. O açúcar ele é muito mais denso que o álcool. Então, no começo, o sistema ele é muito mais denso, porque tem açúcar. E no final, o sistema é menos denso, porque tem mais álcool. Então, no final, por mais que não entre nada, o volume do começo ele é menor que o volume final. Mas é muito pouca coisa, não é igual um gás, que existe variação muito grande. Para vocês terem ideia, vamos tentar colocar aqui uma produção de álcool combustível. Ela pode começar com uma densidade relativa à água de 1040, por exemplo. A água tem densidade 1000, então começa com 1040 e termina numa densidade mais ou menos 0,998. São coisas pequenas assim, ou 998, né? Então são variações, por mais que aconteça variações da densidade pelas reações bioquímicas que ocorrem lá dentro, são variações pequenas e varia com a temperatura e tudo mais. Então é razoavelmente coerente a gente falar que para os nossos sistemas a densidade ela é aproximadamente constante, ou na verdade ela é constante. Se a densidade for constante, é bem legal para nós, porque ela não vai variar com o tempo. Se ela não vai variar com o tempo, ela pode sair para fora da derivada, e se ela pode sair para fora da derivada, a gente pode cortar uma com a outra. E aí nossa equação, ela fica uma equação bastante simples. Ela fica que a variação do volume do tanque com o tempo é igual à vazão mássica para dentro do tanque. E essa vira nossa primeira equação do modelo. A gente tem uma equação para o enchimento do tanque. Então eu deixei as equações aqui para vocês verem, porque depois vocês vão ficar com a apresentação, né, para estudar. Então estão as três equações que a gente utilizou aqui. Só uma consideraçãozinha, não é nem uma consideração de modelo, não. É uma consideração de nomenclatura. Como é muito difícil a gente ir lá no Python fazer vazão volumétrica como V ponto em cima, né? E ia confundir muito. Não que ia confundir, ia ficar ruim para escrever, ou a gente ter que escrever vazão volumétrica para não confundir com o volume. Vamos trocar o nome, esse V ponto aqui, que seria a convenção que a gente está usando, para F como vazão volumétrica. Só vamos mudar isso. É a mesma coisa. Nosso V ponto aqui. Não dá muito certo colocar ponto aqui na canetinha. Se eu segurar para colocar um ponto. Bom, agora que eu ia falar que não deu certo, deu certo. Então a gente só vai falar que o F é nossa vazão
volumétrica, que é volume por tempo, ou seja, metro cúbico por hora, litro por minuto. Acho que essas duas seriam as unidades mais corriqueiras que a gente iria utilizar, ou mililitro por segundo, tanto faz. Tudo bem? Então a gente chegou na nossa primeira equação do modelo, dV por dt igual a F. Guardem essa equação, primeira equação do modelo. Tudo bem? Então temos uma equação diferencial já. Eu acho que para ficar mais claro e divididinho as aulas, né, tá com 20 minutos. Vamos encerrar com a primeira equação no modelo, variação do volume com o tempo, e na próxima aula a gente dá uma olhada, a gente desenvolve as equações para o substrato, para a biomassa e para o produto. Então, até daqui a pouco, até a próxima aula.